Pois é, a gente continua falando sobre o furacão Milton, mais especificamente do impacto econômico causado pela tempestade. O economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que vive em Miami, na Flórida, fala um pouco desse prejuízo. Você, Will? Pois é, graças a Deus, o furacão Milton acabou atingindo de uma forma menor do que aquilo que se imaginava, né? Houve muita especulação em relação ao potencial impacto econômico. Se falou em 10 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares, ou ainda em cifras muito maiores, e inclusive que ele poderia impactar até mesmo o resultado da eleição, pela resposta do governador DeSantis, que é um apoiador de Donald Trump. Mas a verdade é que, graças a Deus e pelo bem das vidas, né, o impacto ele foi bem menor do que o inicialmente estimado, e agora a gente vai averiguar aí, né, o que sobrou, os destroços, enfim. Mas, em geral, em termos de impacto economia, preço de gasolina, preço de petróleo, acabou que tende a ser menor do que aquilo que inicialmente se imagina. Pois é, Will. Por outro lado, os Estados Unidos continuam sofrendo com uma velha conhecida dos brasileiros, a própria inflação, não é isso? No campo econômico, o que a gente viu foi que a inflação ela continua ali teimosa. Nos últimos 3 meses nos Estados Unidos, a inflação ela não cedeu. A gente vem de uma trajetória benigna com a inflação cedendo, mas é bem verdade que menos do que aquilo que o mercado espera ou que gostaria de ver nos dados. Ora, o Banco Central americano já comentou aqui, para continuar descendo os juros, para continuar diminuindo os juros, depende dos dados. Os dados têm que mostrar uma evolução favorável. E não foi bem isso que esses dados agora, que foram divulgados hoje, acabaram apresentando. Os números vieram um pouco acima do esperado e reforçaram aquela visão de que, olha, a gente pode continuar tendo cortes de juros nos Estados Unidos, mas eles tendem a ser mais moderados, não tão rapidamente quanto o mercado inicialmente precificava naquilo que a gente chama de curva de juros. Isso acaba tendo um impacto, obviamente, no dólar, né? Se os juros não caem tão rapidamente quanto se imaginava, houve uma valorização que a gente viu ao longo dessa semana no índice dólar, e isso se refletiu também na moeda brasileira, né? Ou seja, o dólar ficando mais caro contra o real, e a explicação vem desse cenário de juros e de um contexto global.